Futebol Jovem Pan. Informação e comentários. Um time de craques que tocam de primeira. Reportagem, opinião. Futebol é na Pan. Hora do esporte aqui no Jornal da Manhã, com a gente o Bruno Prado. Ô Bruno, por que os times do futebol brasileiro têm investido tão pouco nesse comecinho de ano, hein, Bruno? Olá, Brau, bom dia a você, bom dia a todos aqui do Jornal da Manhã. Bom, o fato é que eles não têm dinheiro, né? Isso aí é uma coisa clara, óbvia, mas em outros anos não ter dinheiro não foi um problema para que eles investissem, né? Em muitas oportunidades os times do Brasil não tinham dinheiro, estavam quebrados e mesmo assim faziam contratações caras, tinham folhas salariais altíssimas. Mas 2019 tem um exemplo positivo e um negativo que com certeza influenciam bastante no atual momento do mercado, que realmente está pouco aquecido. O negativo é o Cruzeiro. O Cruzeiro até conquistou títulos nos últimos anos, mas em 2019 ficou muito claro que era uma situação artificial, era um time quebrado, com uma folha salarial muito acima do que poderia ter, e a consequência veio dentro de campo, né? O Cruzeiro não conseguiu se sustentar na Série A e agora tem muita dificuldade para se reerguer. O Cruzeiro não deverá ter um ano fácil em 2020, nem mesmo na Série B do Campeonato Brasileiro. E o exemplo positivo foi o Flamengo, que formou um time com alto investimento, mas passou por alguns anos sem contratar, se ajustando na parte financeira, para depois retomar o seu poder de investimento. É um time que tem uma torcida enorme, isso ajuda bastante. Então esses dois exemplos com certeza pesam, muitos times com medo de estarem na situação do Cruzeiro, e isso realmente pode acontecer, e outros tentando mirar no exemplo do Flamengo. Então o futebol brasileiro com os times tomando mais cuidado com as finanças. Bruno, e hoje começa a última rodada, né, da fase inicial, que define os classificados para o mata-mata da Copinha. Qual a sua opinião? O que você pensa a respeito? Bom, não deveremos ter grandes surpresas, né? Até aqui os grandes clubes, os clubes mais tradicionais, estão conseguindo os resultados, devem avançar para o mata-mata. É uma competição muito inchada, né? Tem muito time e tem muito time ruim, né? Ontem mesmo, trabalhando no jogo do São Paulo contra o Palmeiras de Goianinha do Rio Grande do Norte, foi 9-1 para o São Paulo, né? Era um jogo de um time de futebol de base, bem organizado, bem estruturado, contra um time que não tinha a menor condição de estar ali, né? Era uma diferença absurda, né? Sim, é uma coisa que fica ruim até para a competição. É legal você falar, não, legal, 9 gols. O Santos do professor Vila fez 7 outro dia no Olímpico do Sergipe, mas fica até constrangedor, né? Chega um momento que você vê, isso aí não é um jogo equilibrado, né? Isso aí é uma coisa totalmente fora do comum. Nem o time grande tem tanto mérito de estar fazendo 9, 7 gols num adversário tão fraco.